Olá pessoal, tudo bem? Recebi hoje a seguinte pergunta. Oi, gostaria de fazer psicologia, mas me sinto um pouco insegura a respeito das demandas da clínica para uma pessoa com deficiência visual. Gostaria de saber como é que foi a sua graduação e como é a sua experiência. Eu já recebi pelo menos umas 4 pessoas me perguntando a mesma coisa. Eu respondi de um por um. Mas hoje, quando chegou a 5ª pergunta, basicamente a mesma coisa, eu tive a ideia de fazer um vídeo. Não porque eu não queira dar uma resposta pessoal, próxima, afetuosa, mas porque eu imagino que essa dúvida possa ser a dúvida de outras pessoas também. Então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, peço licença para fazer isso, e depois a gente vai conversar outras questões, tá? Eu sempre quis fazer psicologia, na verdade eu passei muito tempo indecisa entre letras, psicologia e jornalismo, que foi basicamente o que deu pra mim na orientação profissional do segundo grau. Eu não mudei muito do segundo grau pra cá. Porém, por diversos motivos que não vem ao caso, eu consegui começar a realizar esse sonho apenas em 2017. Em 2017 eu comecei minha faculdade e eu tinha 3 crianças pequenas. Meu esposo também tem deficiência visual e ele ficava com as crianças para eu poder estudar. Então eu saía de casa para ir para a faculdade, meu esposo chegava em casa, a gente mal dava um pro outro e eu corria para a graduação. Eu fiz uma universidade particular, Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. A minha turma foi a primeira turma e eu queria dizer que não, a experiência não foi muito boa. Primeiro que a faculdade não tinha praticamente nenhum manejo de experiência com pessoas com deficiência, então foi basicamente um show de capacitismo. Eu sei que não foi pessoal, mas foi extremamente estressante para mim. Para você ter uma ideia, assim que eu cheguei lá, quando eu tinha acabado de passar no vestibular e a gente foi fazer a apresentação, a moça que me viu chegar, ela queria que eu sentasse longe de todo mundo, longe das fileiras, porque tinha que subir um degrau. E aí eu basicamente comecei brigando para conseguir simplesmente sentar perto das outras pessoas. E eu achei importante deixar claro desde o começo que eu estava lá, mas eu era uma estudante comum, embora não fosse para muitos uma estudante normal. Entretanto, apesar da falta de experiência, eu considero que as pessoas em geral tiveram muito boa vontade comigo. Eu não sofri bullying na minha turma de psicologia, eu não sofri capacitismo na minha turma de psicologia. Então, sabe aquelas coisas que o pessoal fala? O pessoal se negou a fazer trabalho comigo porque eu não enxergava. O pessoal me sacaneava porque eu não enxergava. Não, isso nunca aconteceu na minha turma. Eu também já recebi vários relatos bizarros de professores que tratam os alunos com deficiência visual, mesmo dentro da universidade, de uma forma inaceitável. Isso não aconteceu comigo, não. Eu tive muitos professores despreparados, mas despreparado não é mal intencionado. E aí a gente foi conversando e eu acredito que em 100% das situações a gente conseguiu dar um jeito, a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer. A coordenadora mostrou muito apoio também, acho que também por ela ter estudado com um aluno com deficiência na sua própria graduação. Então ela deve ter olhado para mim e deve ter pensado, sim, legal, né? Então assim, eu acho que foi bem massa isso, né? O reitor também me deu bastante apoio, né? O Dr. Reginaldo Artos. E eu acho que hoje, quem for estudar na Unifeg vai encontrar mais facilidade do que eu encontrei. Porque acabou que eu falava bastante com a ouvidoria, falava bastante com o pessoal. Hoje lá tem piso podotátil. Hoje o pessoal tem muito mais noção. Eu acho que a gente conseguiu até, inclusive, instaurar alguns protocolos de atenção à pessoa com deficiência que não haviam, né? Tanto pessoa com deficiência auditiva quanto para pessoa com deficiência visual. Ainda pode melhorar? Pode. Ainda é difícil? Mas o que eu entendi é que a maioria das pessoas que trabalham nesse meio, não é que elas não queiram ajudar, é que elas não têm ideia do que acontece. Elas não têm ideia do que significa você ter uma deficiência importante, elas não têm ideia do nosso potencial, e muitas das perspectivas que elas têm estão simplesmente com décadas de defasamento. Mas quando a gente vai conversando, quando a gente vai... 10 horas. Esse relógio é meio assustador, né? Mas quando a gente vai conversando, eu sinto que elas vão, assim, abrindo a cabeça, sabe? Mas é muito estressante. Eu falo pra vocês assim, é muito estressante. Foi a experiência acadêmica que eu tive mais estressante. Mas não deve ter sido tão estressante assim, né? Porque quando eu tava fazendo ali psicologia lá pelo 3º período, eu decidi cursar filosofia na mesma universidade. Só que nesse caso era online, né? Online e conectado. A gente tinha aula algumas vezes por bimestre, mas na maioria do tempo era só online mesmo. E foi uma experiência muito massa. O material de lá era de excelente qualidade. Muito boa qualidade mesmo. E as aulas, nossa, melhores ainda. A maioria dos professores que me deu aula não está mais na fundação da Unifeg, uma pena. Mas assim, eu considero que a minha experiência cursando filosofia foi extremamente transformadora para mim, tanto de uma perspectiva individual quanto de uma perspectiva
política, quanto de uma perspectiva profissional mesmo. Então, parece que quando eu chego na clínica e os os pacientes trazem as coisas para mim, eu tenho, assim, um aporte que foi a filosofia que me deu. Não tô dizendo pra você ser psicólogo, você tem que ser filósofo. Mas eu tenho certeza absoluta que cursar psicologia deu uma vantagem muito grande. Perdão, cursar filosofia deu uma vantagem muito grande pro meu fazer psicológico. Vamos falar assim. Terminada a faculdade, eu fui... eu queria trabalhar na clínica, né? Então eu queria atender pessoas. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria uma abordagem humanista, existencial e existencial, né? E sabendo também que eu queria atender pessoas. Eu não queria ser uma psicóloga organizacional. Pra mim, isso não faz sentido. Mas eu tô pensando aqui numa perspectiva bastante pessoal, uma perspectiva de convicções, uma perspectiva de ideal, sabe? Eu sou dessas. E aí, quando eu fui trabalhar online, me disseram que para você ser psicólogo online, você tinha que viver do Instagram. Então você tinha que fazer todas as regras do Instagram, porque o Instagram era a rede social que estava bombando. E você tinha que postar no Instagram, de preferência todo dia, de preferência mais de uma vez por dia, de preferência em vários horários. E eu até cheguei a ver cursos de como a gente podia ganhar dinheiro com o Instagram sendo psicólogo, mas eu não gostei. Primeiro porque a gente tinha que nichar muito. Então, tipo assim, em vez de eu ser psicólogo, eu ia ser psicóloga de ansiedade, psicóloga disso, psicóloga daquilo. Eu ia ter que ficar falando disso pra sempre, pra ser nichada como aquela psicóloga que atendia esse aspecto em específico. Gente, nada contra, mas eu não quis fazer isso, eu não quis ir por aí. E aí as coisas foram se desenhando aos poucos. O que foi que eu fiz? Eu entrei no Get Ninjas, que é uma plataforma de basicamente prestação de serviços, e quando eu entrei lá, eu saí pegando um monte de anúncios que tinha lá de gente querendo terapia. E alguns, eu consegui fechar com alguns, né? E alguns, inclusive, estão comigo até hoje. E foi uma experiência muito massa, assim, poder fechar com esse pessoal e a gente, não, vamos fazer terapia e tal. E aí eles foram me indicando para outras pessoas. Quando eu entrei no Facebook, eu comecei a escrever bastante lá sobre deficiência e também não sobre deficiência. E comecei isso vários anos atrás, né, a falar de várias experiências. Daí, quando eu falei que eu era psicóloga e que eu tava trabalhando com isso, outras pessoas me procuraram de lá também. Inclusive pessoas sem deficiência, tá? Hoje, deixa eu pensar um pouco mais. Então, hoje, assim, eu tenho Instagram, mas de jeito nenhum ele é a minha fonte de clientes. Eu posto nele quando dá, e mesmo assim é muito paia, porque às vezes o negócio fica desajustado lá em relação à imagem, só mostra parte do texto, mas a gente não tem como saber. E eu não tenho uma pessoa para postar para mim. E realmente, para ter uma pessoa que gira seu perfil, é um dinheiro que no momento eu não tenho para gastar. E acho que eu não preciso, porque até que eu tô com bastante impaciente. Deixa eu ver o que mais. Quando eu estava no 7º período de psicologia, eu comecei a cursar uma pós-graduação de psicodrama, especialização em psicodrama nível 1. E foi uma coisa assim que fez muito a minha cabeça, que me ajudou demais. Então, quando eu comecei a estagiar, quando eu comecei a atender, eu já fazia baseada no psicodrama. E foi muito massa. Então, o psicodrama, ele acabou entregando um plus a mais. E as pessoas queriam saber, o que é o psicodrama? Como é que funciona? E iam pra mim ver como é que era o tal do psicodrama. E elas gostavam, porque o psicodrama, ele acaba sendo uma abordagem muito, além de próxima, né, muito resolutiva. Deixa eu beber aqui água, peraí. Tô com uma garrafa PET de Coca-Cola. Sem rótulo e cheia de água. Aí, quando eu comecei a atender, eu já estava fazendo a pós-graduação de psicodrama há um tempo. A pós-graduação também tem supervisão. Eu peguei também supervisão por fora, porque começaram a chegar uns casos bem pesados para mim. E aí eu faço supervisão quinzenal e faço pós-graduação. E para mim tem sido suficiente, sabe? Atualmente eu tô com cerca de 30 clientes, mais ou menos. Tô com uma assistente linda, maravilhosa. Assistente pessoa, tá? Não é virtual, não. E ela faz ela intermedia, né? Questão das agendas, porque com muita gente, cada dia uma pessoa precisava de uma coisa. E aí, de repente, eu notei que eu tava gastando mais tempo gerenciando as agendas que estudando para dar um atendimento melhor para as pessoas. Então, por exemplo, tem caso que chega para mim que eu gosto de estudar. Eu gosto de pegar bibliografia sobre isso e estudar. Eu gosto de me formar para conseguir oferecer realmente um atendimento
muito bom, porque eu entendo que eu posso até ter um monte de paciente, mas cada paciente só tem um psicólogo. No caso dos meus, eles só tem eu. Então, eu penso muito desse ponto de vista, sabe? De oferecer realmente para as pessoas algo que faça diferença para elas. E eu penso que elas sintam isso. Tem algumas pessoas que me procuram e não sabem que eu tenho deficiência. E aí elas percebem na hora, às vezes elas levam um sustão, mesmo que sejam indicadas por algum motivo. Os meus pacientes não acham relevante avisar que eu não enxergo. E aí já aconteceu da pessoa ficar, o quê? Você não enxerga? Como assim? Mas assim, sempre foi uma coisa bacana. Só teve um ou dois que viraram pra mim e falavam, como assim você não enxerga? Mas, assim, ficaram assim meio inseguros. Eu falei, olha, eu sou muito boa no que eu faço. Porque não adianta, gente. Eu acho que se a gente não se bancar, ninguém vai bancar a gente, né? E eu até entendo o lado da pessoa, porque as pessoas entendem que a deficiência visual é realmente uma coisa que tira das outras, né? É uma coisa que inferioriza a gente. Então, se você vai pegar, no momento de fragilidade, vai pegar um psicólogo que não enxerga, a ideia do senso comum é que, ops, como assim? Né? Então, eu acho que foi muito massa. É muito massa, assim, conversar com as pessoas, né? E colocar, de certo modo, que a deficiência não é importante ali, né? Ali eu tô como profissional, ali eu realmente estudei e estudo para oferecer um tratamento, o melhor atendimento possível para cada pessoa, né? Um atendimento personalizado, um atendimento próximo, um atendimento qualificado e todas essas coisas que a gente busca oferecer mesmo de todo jeito. E eu acho que é um momento em que, para muitas pessoas, a deficiência some. Eu acho que elas não se importam de verdade, sabe? Nem eu. A gente vai fluindo, vai construindo uma espiral de confiança, um caminho de troca e sobretudo, né, de cura. Que mais? Eu atendo de casa, eu tenho um consultório nos fundos da casa, né, e eu gosto muito dessa separação, de separar o ambiente, porque eu continuo tendo 3 filhos, continuo sendo casada, então tudo relacionado à clínica eu faço no consultório, tudo relacionado à casa eu faço na minha casa, então eu acho muito importante a gente deixar essas fronteiras bem delimitadas. Desafios que eu tenho enfrentado? Bom, eu acho que o momento mais desafiador que eu tive foi a questão do Instagram, porque realmente me disseram que para eu ser psicóloga eu tinha que colocar um Instagram na minha vida e basicamente significaria que eu dependeria de alguém para fazer todas as postagens. E no momento não dava para eu fazer isso. Então eu acho que desse ponto de vista foi muito... Como é que eu vou dizer isso? Desse ponto de vista foi muito bom construir outros caminhos, né? Eu acho que o Joyce PC foi um canal que abriu também portas nesse sentido, porque quer queira, quer não, dá visibilidade. E também escrever textos, né? Escrever textos ainda resolve bastante coisa, tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, né? Quanto no jornal, lá, os ex-alunos do BC. Então, a gente vai se colocando sempre da forma mais acolhedora possível, de uma forma profissional, de uma forma respeitosa, para ir construindo espaço e também ir acolhendo as pessoas, né? Porque eu entendo que a psicologia não se trata só de você a tratar bem as pessoas e você ganhar dinheiro com isso, mas também é um processo de cura, de você realmente ajudar as pessoas a superarem suas dificuldades, quer estruturais, quer momentâneas, simplesmente, né, para que a gente possa construir mais qualidade de vida. E, assim, para mim, tem sido um caminho muito desafiador, tem sido um caminho, assim, que exige muito tempo, exige muita energia, exige muita cooperação familiar. Então, meu marido, assim, continua colaborando muito comigo. Meus filhos, eles respeitam quando eu tô em sessão, sabe? Eles respeitam esse fazer profissional da mãe, mesmo que dentro de casa. E, assim, pra mim, eu senti que depois que eu criei as crianças, né, eu ficava pensando, o que eu vou fazer na minha vida? E, assim, eu pensava que eu tinha recebido muito, e que eu tinha que fazer alguma coisa também pelo mundo, né? De certo modo, assim. E eu queria que meus filhos tivessem a experiência de ter pais que não enxergam e pais que trabalham. Eu penso que o trabalho é muito importante para a construção da nossa autoestima, para o nosso fazer social, para o nosso fazer político dentro da sociedade, para a gente ser capaz de construir um mundo melhor. E eu queria muito que meus filhos tivessem a experiência de ver ambos os pais trabalhando, para eles entenderem como o trabalho é importante. E eu não estou pensando aqui numa perspectiva capitalista simplesmente. Eu estou pensando aqui numa perspectiva emocional, de você sentir que você está fazendo o seu papel dentro do possível, que você está contribuindo para deixar esse mundo um pouco melhor, que você está dando a sua parte, que você está sim sendo remunerado por isso, mas que você também está utilizando o que você sabe, o que você sonha, o que você acredita, o que você deseja para fortalecer os sonhos, as crenças e os desejos de crescimento de outras pessoas.
Então, isso para mim é muito importante, sabe? Essa percepção mesmo de teia, de que a gente está conectado e a gente precisa construir boas conexões, inclusive com a gente mesmo. Hoje eu atuo mais com... Eu atuo com adolescentes, terapia de adultos, tenho também alguns idosos, vários professores, professoras. Acho que tem umas 10 meninas com deficiência visual, né? É mais mulheres que homens que me procuram com deficiência, tem alguns homens também. E assim a gente vai construindo. Tô tentando montar um grupo de terapia para pessoas com deficiência visual. Quero ver se eu monto também um grupo de terapia para mulheres, aqui fora do viés da deficiência. E a perspectiva é a gente ir cada vez mais semeando vidas, semeando histórias e semeando uma sociedade que tem lugar para todo mundo, sabe? Para pessoas com deficiência, para pessoas com diversidade de gênero, pessoas com diversidade étnica, sabe? Enfim, eu acho que a inclusão é uma filosofia de vida. E eu penso que a psicologia acaba sendo uma atividade muito inclusiva, porque todo mundo tem mente, todo mundo tem problema e todo mundo, em alguma medida, quer que as coisas sejam melhores. Então, acho que nisso a gente se enlaça. E nesse entrelaçamento, a gente pode realmente cocriar muita espontaneidade, muita criatividade e muita força de afeto. É isso, eu acho que eu consegui tirar as dúvidas básicas, né? E que mais? Perguntaram também os aparelhos que eu uso, né? Eu comprei um computador bem simples mesmo, reaproveitado que eles falam, né? Mas assim, e comprei um gravador da Zoom para usar com placa de som. Aí eu uso esse gravador como placa de som e como microfone e como suporte. Aí nele eu coloco um headphone, né? Que mais que eu faço? Eu uso a webcam do computador, mas eu quero muito depois usar uma webcam externa. Quero ver se eu compro uma para melhorar a qualidade, né? Que mais, gente? Aí, os prontuários eu desenvolvo numa planilha. Então, eu tenho o modelo da planilha e eu carrego esse modelo para cada paciente e vou preenchendo, né? O prontuário na planilha, faz sessões, tudo certinho. E eu também faço desenvolvimento de sessões no arquivo de documento, no arquivo de Word separado, ou de texto, do que for, né? Às vezes eu fico de mandar alguma coisa pra alguém, às vezes eu fico de... qualquer coisa, qualquer pendência, alguma anotação que eu precise, alguma indicação, eu coloco tudo lá. É isso. Não tem muito o que dizer. Eu tenho um Google Meet, eu uso o Google Meet, né? Eu uso o Google Meet empresarial, que aí eu já fiz o perfilzinho no Google. E assim a gente vai construindo, gente. Não tem muito mais o que dizer, sabe? Pra mim, a conta tá fechando. Pra mim tem sido bem satisfatório. É muito trabalho? Sim. Mas também a gente tem muita vida, sabe? É muita gente querendo construir. Bom, é isso. Se você tiver interesse, o meu contato de WhatsApp é 359-8851-7808. Se você tiver alguma dúvida, entra comigo também em contato pra gente conseguir conversar, pra gente tentar fazer. Eu acredito que pessoas podem ter experiências acadêmicas melhores ou piores que as minhas. A minha foi só uma ideia do que eu passei. Mas eu penso que a gente, para fazer psicologia ou qualquer faculdade, a gente precisa ter muito equilíbrio emocional. Porque é emocionalmente uma coisa muito desgastante. É sério, gente. Não é fácil. E, assim, a gente precisa ter muita força de vontade e muito apoio. Eu tive apoio, sim, de vários colegas da minha turma. Tive apoio de vários professores. Tive apoio da família. E mesmo assim não foi fácil. Primeiro porque já era difícil. E segundo porque eu era eu. Então, eu saía de lá, sabe? Eu chegava lá, tendo deixado minhas 3 crianças em casa. O Cristóvão era muito pequeno quando eu comecei. E daí eu chegava lá, às vezes o pessoal tava querendo basicamente faltar ou enrolar. E eu ficava muito frustrada, eu ficava muito louca. Né? Mas eu faria de novo, sim. Pra ter o que eu tenho hoje, em termos de conhecimento, em termos de uma certa segurança financeira, em termos de realização pessoal, eu faria de novo, sim. Tá bom? Um abraço carinhoso
e Entendi. a gente vai conversando. Tocar botão.